Olá, queridos, boa noite na paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, estamos começando mais um estudo a respeito das 7 cartas do Apocalipse e hoje chegamos à última igreja deste período que nós temos estudado. Estamos chegando em Laodiceia. Ontem nós falamos sobre Filadélfia, a igreja que todo mundo quer ser. Por que todo mundo quer ser Filadélfia? Porque Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Filadélfia é a igreja que representa a igreja fiel ao Senhor, sofredora, é a igreja que avivada, a igreja que mesmo sofrendo algumas perseguições, não aquele tipo de perseguição do período apostólico e mesmo pós a igreja ter se envolvido com o Estado romano, sofreu algumas perseguições que foram muito ruins nesse início desse período que nós estamos falando agora. A gente não vê nomes de igreja com o nome Laodiceia. A gente vê Nova Filadélfia. Quantas igrejas de Filadélfia tem por aí? Das outras também é muito difícil de encontrar. Mas hoje nós vamos falar sobre Laodiceia. A gente lembra que a gente falou ontem que Filadélfia vai representar um período a partir de 1750, né? Algumas coisas aconteceram muito. Falamos de muitos teólogos, muitos pastores, muita gente boa que trouxe muita coisa interessante durante este período de Filadélfia, até chegar no início do século passado, tá? Chegando no início do século passado. Então, veja bem, vamos lá para o texto, capítulo 3, versículo 14, tá? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Olha só, ele está chamando o Senhor de Amém. Aquele que é, assim seja, aquele que é, aquele único que é. A testemunha fiel e verdadeira, já vimos isso lá atrás, o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus é antes do nada. Então Jesus é antes de nada existir, Jesus já era. Então ele faz parte da divindade, ele sempre esteve na criação. Muito bem. O que significa Laodiceia? Lembra que nós falamos que cada igreja ela tem um nome, ela representa, o significado que ela representa aquele período da igreja que ela está passando. E Laodiceia representa o quê? Direito do povo. Ou seja, direitos humanos. A gente vai ver isso muito bem caracterizado nas igrejas de hoje. Esta igreja Laodiceia, ela vai representar justamente o período que nós estamos vivendo. Ela começa aproximadamente no meio, ou um pouco depois do meio do século passado, século 20, tá? Quando nós falamos dos grandes avivamentos, grandes avivalistas daquele período, a gente vai falar sobre eles aqui. E ela é a igreja do final do período dessa dispensação, né? É apenas uma nomenclatura, uma dispensação. Esse período que nós estamos passando da igreja, tá? Desde a era apostólica até agora, esta é a última igreja que vai fechar esse ciclo, tá? Do período da igreja na terra. É a igreja dos últimos dias. É a igreja dos últimos tempos. Ou seja, ela é a igreja do arrebatamento, mas não é a igreja que vai ser arrebatada. Como é que funciona isso? É a igreja do tempo do arrebatamento, mas não é a igreja que vai ser arrebatada. Vamos ver isso aqui. Este período, ele chama atenção algumas coisas que aconteceram no mundo, para a gente saber que esta é a última igreja, tá? Muita gente boa apareceu neste período, alguns nascendo no início do século passado e atravessaram o período de Filadélfia e agora o período de Laodiceia.
Entre eles, John Stott, muito conhecido no meio evangélico, John Piper, que ainda está vivo e ainda é uma referência de muita coisa boa que ele fala da teologia de hoje. Norman Geisler é um homem que também escreveu muitos livros, eu tenho alguns livros deles excelentes. Russell Shedd, também conhecido, também falecido em 2016. Eu coloquei um aqui, a gente coloca muita gente de fora, muito inglês, muito americano, muito tal, mas coloquei um Tasso da Gama Leite Filho, um homem que eu fui aluno dele, né, um curso de bacharelado, um homem com conhecimento tremendo, deixou muita coisa escrita, muita coisa boa. É uma referência que eu quis colocar para a gente não falar só de pessoas dos estrangeiros. E nós temos muita gente boa nos dias de hoje. Muita gente boa nos dias de hoje. E um que eu quero fazer uma referência muito, muito grande é David Wilkerson, que morreu algum tempo atrás. Este homem que foi uma referência na evangelização, de palavras duras, para um tempo muito difícil que a igreja veio vivendo após o meio do século passado. Temos também Billy Graham, morto tem 2 anos, em fevereiro agora fez 2 anos que ele faleceu, um homem que deixou um legado tremendo neste tempo de Laodiceia. Ou seja, queridos, o que eu quero falar, dando o nome desses homens que tem uma infinidade de outros nomes que a gente poderia citar aqui. A igreja não deixou de ser abastecida com boas palavras, boa teologia, boa instrução, boa orientação, como é até hoje. Ela não deixa de ser orientada. Mesmo assim, ela representa uma igreja que não vai subir. Alguns fatos marcantes são destaques nesse período desta igreja dos últimos tempos. Por exemplo, em maio de 48, Israel volta a ser nação. É um grande sinal da volta de Jesus. Em 48, Israel volta à chamada Eretz Israel, terra de Israel, a terra que eles estão esperando há milênios a voltar a ser nação independente, e voltou em 48. Então, um dos grandes sinais da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, que esta é a última igreja, é que Israel, a figueira, reverdeceu, os brotos já estão tenros, o broto já, na verdade, já desabrocharam, né? Mas o problema é que esta igreja, no nosso tempo, ela vai representar mais maldição do que bênção. Talvez esse seja o grande problema. Ela representa mais maldição do que bênção. Pastor, mas é possível uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que tenha tanta influência numa sociedade, ela ser considerada de maldição? Infelizmente, aí a gente vai ver isso aqui. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Olha o que o versículo diz. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Ou seja, esta igreja, ela não é fria, não é igreja morta, como a gente já viu lá atrás. Esta igreja, ela também não é quente. A gente fala aí do pessoal pentecostal, né, bem avivado e tal. Ela não é uma coisa nem outra. O que essa igreja é? Essa igreja pega um pouco desse fogo pentecostal, vamos colocar assim, por favor, não interprete mal esse fogo pentecostal, e ela pega a frieza de algumas igrejas evangélicas. Vamos colocar dessa forma para a gente não entrar aqui, não criar polêmica. Ela junta essas duas coisas. O frio com o quente vai dar um morno. Ele não é uma coisa nem outra. Ele assume uma postura de, olha, a gente tem um lado espiritual aqui muito avivado, mas a gente também mantém algumas coisas aqui que não agradam ao Senhor. Mistura as duas coisas, entra numa mornidão, e o texto vai dizer aqui, no versículo 15, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, versículo 16,
e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que o Senhor está falando para uma igreja. Queridos, o Senhor está falando para uma igreja. Vou vomitá-la da minha boca. O Senhor não está falando para uma igreja aí fora, uma igreja qualquer, uma igreja politeísta, uma igreja idólatra. Ele está falando para a igreja do Senhor. Ele vai vomitar essa igreja. Ou seja, esta igreja, ela não tem condições de subir. Ela não tem condições de subir. E o Senhor vai vomitar. Versículo 17. Aí a gente tem que parar para pensar muito a respeito desse versículo 17. Olha só. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha a autoanálise que esta igreja faz. É rica, é enriquecida e não tem falta de nada. A gente conhece, a gente sabe, e a gente já falou sobre isso, que o fato de uma igreja ser muito grande, ter muitos membros, ser muito rica, não significa que ela tenha riqueza espiritual. É o que o Senhor está falando aqui. Olha, esta igreja fala, eu sou rico, ou seja, deixa como está. Não vamos entrar em alguns méritos a respeito de doutrinas que possam afastar o povo, porque a gente está bem, a gente não está com problema nenhum, a gente está bem. Então, já que a gente está bem, financeiramente, a nossa igreja é grande e o povo está feliz, vamos nessa. E pensa que pelo fato de falar o nome de Jesus, e o nome de Jesus vende, Jesus é o melhor garoto propaganda que existe no mundo de todos os tempos, essa igreja pensa que está em comunhão com o Senhor e não está. Ele diz, eu sou rico, não tenho falta de nada, e ele diz, olha o que ele diz para esta igreja. E não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que o Senhor fala desta igreja. Olha o que essa igreja tem. Olha, queridos, que nós estamos falando de grandes pregadores que vieram durante todo esse tempo. E olha o que essa igreja carrega com ela. É rica, poderosa, e tem um monte de igreja no mundo. Os Estados Unidos está cheio, aqui o Brasil está cheio dessas igrejas ricas e poderosas, em que as pessoas, puxa vida, que igreja. Queridos, crescimento material não significa, e financeiro não significa crescimento espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra, nada. Muitas vezes elas são até antagônicas. Tem muitos que, por crescerem demais, se afastam do lado espiritual que a igreja precisa e as verdades que a palavra diz. Tem um pastor abençoado que escreveu aqui, um pastor abençoado, que vou colocar um dos pregadores do nosso tempo aí, ouça esse homem, um tal de pastor Jason, escreveu aqui, que Laodiceia é uma igreja presunçosa. O que é uma igreja presunçosa? É uma igreja que se acha. A presunção de que, já que eu sou rica, já que eu sou poderosa, eu estou bem. Eu estou acima de tudo, estou acima da própria palavra. Isso é presunção. Isto é presunção. E a igreja do Senhor, ela é humilde diante do Senhor, ela se quebranta diante do Senhor. Mas continuando aqui, o Senhor diz para essa igreja que ela é miserável. Você já imaginou, querido, para pensar, já imaginou uma igreja que o Senhor chama de miserável? Você é miserável. Há igrejas em que o Senhor não entra. Há uma história, né, de um livro que o pobre coitado está na porta da igreja para entrar e não consegue, ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, e nunca deixa ele entrar. Não, hoje não. Até que alguém está do lado dele e fala, o que aconteceu? Na verdade, era o próprio Senhor ao lado dele. E falou assim, por que você está triste? Ele falou assim, é porque eu não consigo entrar nessa igreja.
E o Senhor falar para ele, nem eu. Tem igreja, querido, que acha que as pessoas estão lindas, bonitas, maravilhosas, e aquela Bíblia grande e tudo. Isso não significa nada. São igrejas que, como a irmã Mira Rocha está colocando aqui, igreja prepotente. Prepotente. Miserável, pobre, cego e nu. Então, queridos, crente nunca deve estar satisfeito com a sua vida espiritual. Nunca. Eu estou muito satisfeito. Nunca. O dia que a gente ficar satisfeito com a nossa vida é o fim. É o começo do fim, na verdade. Salmos 42, 1, 2, depois você veja aí, tá? O que o senhor tem que buscar, o que nós precisamos buscar mais sempre, sempre e sempre do Senhor. Aí, versículo 18. Olha o que o versículo 18 vai falar. O Senhor vai falar para essa igreja. Aconselho-te. O Senhor está dando um conselho, querido. O Senhor está sempre doutrinando a sua igreja. Sempre doutrinando a igreja. Olha o que ele fala. Aconselho-te que de mim compres. O Senhor está falando, compra de mim. Compra a palavra de mim. Compra de mim. Ouro refinado no fogo. É mais alguma coisa para a gente pensar. Se uma pessoa está bem, se uma igreja está bem, se a coisa está caminhando, está todo mundo muito bem financeiramente, a igreja prosperando, está entrando dinheiro, a igreja está cheia. Será que alguém vai querer comprar ouro refinado? E o Senhor está falando, te aconselho, compre ouro refinado no fogo. O que é um ouro refinado no fogo? É o ouro bruto. Que ele precisa passar, onde? Ele vai para a forja, vai para a fornalha, ali ele é derretido, todas as impurezas são tiradas. Isto é um ouro refinado no fogo. O ouro fala de poder de Deus, da autoridade de Deus, do poder otorgado que o Senhor dá à sua igreja. Ele está falando assim, olha, ouro refinado no fogo. O problema é que a gente quer ser ouro, mas a gente não quer ser refinado pelo fogo. Muitas igrejas querem isso. Não, por que eu vou entrar numa luta? Vou pagar um preço se a coisa está caminhando, está indo bem. Olha o que ele continua dizendo. Compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Riqueza espiritual, não é riqueza material. Ai de nós, se a igreja apostólica incipiente, a igreja do começo até os nossos dias, ai dela se ela dependesse de riqueza para que nós estivéssemos aqui hoje. A gente não estaria. Ele fala, compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças e compre vestes brancas. O que é vestes brancas? Branca significa pureza, santidade. O branco, vestes brancas, fala de santidade, pureza diante de Deus, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Queridos, o Senhor, se tiver de expor algumas igrejas, como vem expondo há muitos séculos, o Senhor vai expor. Porque o Senhor não tem compromisso com a igreja A, B, C ou D ou com ninguém. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não está preocupado. Mas uma igreja evangélica, um pastor, um não sei quem. O Senhor não está preocupado com isso. Ele tem um povo fiel. E ele quer que muitos sirvam de exemplo. Sirvam de exemplo. Para que a igreja aprenda, para que a igreja cresça. Presta atenção. Ontem, numa pregação do pastor Jazz, ele falou sobre Jonas chegando a Nínive para pregar para aquele povo ali. O Senhor queria que aquele povo se convertesse, sabe por quê? Porque os ninivitas foram usados por Deus para punir Israel, o reino do norte. Usou aquele povo cruel ali para punir Israel. Ou seja, o Senhor usa o povo lá de fora para falar com o próprio povo dele, e nós estamos falando do povo de Deus. E ele diz, e também colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Colírio, para ungires os teus olhos, para que vejas. Então, veja bem, muitas igrejas, cegueira espiritual.
Então ele quer que esse olho dessa igreja, os olhos dessa igreja, tem um colírio espiritual. Colírio espiritual, água que lava, que tira toda a sujeira, para que vejas. Então, queridos, às vezes as pessoas acham que uma grande igreja, um grande trabalho social, né, que a igreja imperial vem fazendo, movida dentro de uma sociedade, agradando uma sociedade, isso agrada ao Senhor. Para Deus, não quer dizer nada, tá? A atitude correta diante de Deus é santidade, comunhão, ser humilde diante do Senhor. Isso agrada ao Senhor, tá? Para que não seja humilhado, para que não seja humilhado ou passe por humilhação. Coisas que igrejas já passaram e certamente coisas que igreja passarão. E visão espiritual, que é o nosso dia a dia. A gente precisa estar renovado na presença do Senhor todos os dias, caminhar em santidade, em fidelidade com Ele, todos os dias, querido, todos os dias, todos os dias. Versículo 19, eu até antecipei um pouco a respeito da mensagem do pastor Jason, falando sobre Jonas. Ele diz, versículo 19, olha o que o versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O Senhor repreende e castiga. Ah, não, Deus não castiga. Aí a gente ouve essa velha história. Deus castiga sim, querido, mas castiga por amor a nós, para que a gente tome o rumo certo. O Senhor faz isso. Aí tem pessoas que não gostam de... Não fala em repreensão, não fala em castigo, porque o nosso Deus é amor. É por isso que a gente está do jeito que está. A igreja fala sobre que Laodiceia significa direito do povo. Nunca na história desse país, desse povo, de toda a história da igreja, nós tivemos um povo se achando com tantos direitos. Queridos, eu e mais um montão de gente, claro, é de um tempo em que a voz de um diácono era muita coisa na igreja. O diácono era o sargentão, ele mandava, fica quieto, criança, e os pais aceitavam aquela voz do diácono porque ele tinha autoridade, ele tinha zelo pela igreja e tal. Ah, mas tinha um que eram muito... Mas a igreja funcionava dentro de uma norma. Nos últimos 30, 40 anos ou mais, isso vem mudando. Hoje, se as pessoas se sentirem incomodadas e o diácono falar alguma coisa, ela vai no pastor. Pastor, aquele diácono, e muitas igrejas, o pastor dá sempre razão para os crentes da igreja. Eu digo, talvez muitos ou talvez a maioria faça isso. Ou seja, as pessoas começaram a se achar com direito dentro da igreja. O pastor é questionado, a decisão do pastor é questionado, tudo é questionado, porque as pessoas agora se sentem no direito. Tudo isso, claro, é uma influência desse mundo globalizado, desse grupo das minorias que precisam ter voz e tal. Tudo isso faz parte de um processo que está acontecendo no mundo, que vai apontar muito para a volta do Senhor, muito, essa globalização que a gente está vendo. Isso tudo faz parte de um processo da volta de Jesus, não tenho dúvida disso. O que está acontecendo no mundo, as minorias questionando em todos os sentidos e tendo muito mais voz do que a maioria do povo, como aqui no Brasil. Como aqui no Brasil está acontecendo agora. Então o direito do povo, os direitos humanos, ele é algo extremamente importante, ressaltado dentro das igrejas de hoje. Ou seja, a voz das pessoas está sendo, de repente, às vezes, muito mais forte do que a própria voz do Senhor. Reclama com o pastor, reclama, vai para outra igreja. Vai fazer a mesma coisa e nunca vai encontrar uma igreja que satisfaça, porque eles querem ouvir aquilo que querem ouvir e não aquilo que precisam ouvir. Eu repreendo e castigo, versículo 19, a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É preciso ter arrependimento das más obras. E esta igreja, o que não falta são obras ruins, tá? Ou se não é uma obra ruim, é uma obra apenas de aparência.
obra de aparência. Somente. O Senhor não tem prazer em castigar. Mas uma coisa a gente precisa entender. Quando isso acontecer, é o amor de Deus. Versículo 20, reta final. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E isto é muito importante para o entendimento de Laodiceia. Quando nós falamos de Filadélfia, o Senhor falou para Filadélfia, eis que breve venho. Breve venho, eis que estou voltando. Estou voltando, mas não chegou. Ele está vindo. Filadélfia, ele diz que ele está vindo. Penúltima igreja. Quando chega em Laodiceia, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Ele fala assim, olha, nós falamos, Jesus está às portas, Jesus está às portas. Está às portas quer dizer, está chegando. Mas aqui ele diz, estou à porta e bato. Ou seja, Jesus chegou. É o Jesus que vai chegar para a igreja. Não vamos confundir a vinda de Jesus para a igreja nos ares que o mundo não vai ver. A gente precisa ter bom entendimento disso, que o mundo não vai ver. Com a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, sim, aqui à terra, já com poder e glória junto com a igreja. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Então, estou à porta e bato. Ou seja, Jesus já está batendo, porque nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, tá? E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, veja bem, Filadélfia, venho sem demora. Ele está vindo breve. Laodiceia, ele está batendo. Ou seja, o mundanismo e o modernismo e tudo isso que tem acontecido no mundo tem influenciado esta igreja que Laodiceia representa hoje de tal forma que o Senhor, ele tem que bater para que as pessoas ouçam que ele está, ó, eu quero falar com você. Eu quero falar contigo, eu tô aqui, olha, eu estou aqui. Então, por isso que Laodiceia representa muito essa última igreja, esse tempo que Jesus chegou. Então, esse mundanismo, esse modernismo que a igreja foi envolvido, ele está fazendo com que Jesus bata a porta. E Jesus está falando do coração do homem através do Espírito Santo, tá? E ainda assim o Senhor ele continua, ele insiste ao coração do homem, mas, se tem uma coisa que o Espírito Santo é educado, ele não vai entrar no coração do homem se o homem não quiser. E olha que o Senhor está falando, o Senhor está usando homens de Deus, muitos homens de Deus no nosso tempo, profetas, na essência de levar a palavra verdadeira, fiel à igreja, e muitos ainda não, e quando eu digo muitos, não falo só com relação ao mesmo, principalmente de muitas igrejas que estão com seus ouvidos, seus olhos fechados, porque outros interesses já cauterizaram a sensibilidade do seu ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. É desse jeito, queridos, é desse jeito, tá? É desse jeito. Mas o Senhor, ele dá o tempo de arrependimento. E no versículo 21, estamos chegando na reta final, bem na reta final. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Queridos, o Senhor só sentou no trono da eternidade porque ele foi vencedor. Ele só sentou porque ele foi vencedor. E ele mostrou o caminho para nós, e está mostrando o caminho para nós, de sermos vencedores também, para que a gente possa, em algo muito simbólico, de nós sentarmos com ele no trono. Ainda que de um tamanho infinitamente incomensurável diante dele, é que a gente sente do lado dele, porque quem senta no reino, reina. Isso quer dizer que nós vamos reinar com ele, como nós vimos ali,
vamos reinar com ele, vamos reinar aqui na terra, já lá no milênio, isso é uma outra história, e com ele, com vara de ferro, olha que nós vimos sobre isso, vamos reinar este mundo. Esta é uma das grandes promessas que o Senhor tem para nós. Então, se ele venceu e assentou o trono, nós também, vencendo e vamos vencer em nome de Jesus, nos assentaremos com ele também. Pastor, mas o que leva a crer que esta igreja ela é a última igreja? Veja bem, eu falei que em 380, se não me engano, tá? Se a memória está boa aqui que a gente falou, 380, já num domínio bizantino, 380 ali depois de Cristo, depois que a Palestina, aquela região da Palestina, ela é dominada por Bizâncio, né? Entra o Império Bizantino. Em 313 ele faz isso, ou seja, a igreja fica fortalecida em Roma, mas ali na Palestina, o Império Romano sai, em 313, entra o Império Bizantino, que deu uma aliviada nos judeus, mas em 380, acho que foi em 380, eles dissolvem o Sinédrio. O Sinédrio é dissolvido. Vamos lembrar que o Sinédrio, ele foi quem julgou e condenou Jesus à morte. Acho que a gente já falou sobre isso. Neste tempo de Laodiceia, vamos voltar aqui para o nosso tempo. No final de 2004, em Tiberíades, sabe o que foi reinaugurado? O Sinédrio. O Sinédrio foi reinaugurado em 2004. Queridos, são 16 anos que esse Sinédrio já estava funcionando. 71, os 71 anciãos, né? Ou anciões, das duas formas, que se assentam e julgam e tal. Hoje ele, evidentemente, ele é um sistema muito mais religioso, o que não era naquela época de Jesus, que ele era religioso, mas também civil, eles poderiam condenar à morte. Hoje o Israel tem o Knesset, que é o parlamento deles, que tem todo o aspecto jurídico, social, né? Então, este Sinédrio, ele já está funcionando. E uma das coisas mais que chama muita atenção nesse sentido é que os rabinos de hoje, eles têm uma esperança messiânica e eles têm a esperança de que este Sinédrio é que vai chancelar o Messias. Olha, talvez tenha muito mais judeus messiânicos com muito mais esperança do que a maioria de nós crentes, de que Jesus está voltando e que isso já é uma realidade nos dias nossos presentes. Eles mencionam Isaías 1, 26 a 27. Olha que eles mencionam para o restabelecimento do Sinédrio. Isaías 1, 26 a 27. E te restituirei os seus juízes, como era dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião é onde está construída Jerusalém, tá? E onde está ali o templo, que hoje é uma mesquita muçulmana. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Queridos, olha que palavra profética de Isaías se cumprindo no nosso tempo. Então é algo que a gente precisa ter muita sensibilidade para ver que são fatos palpáveis. Agora nós estamos falando palpáveis. Nós sempre falamos desde o início como a revelação é progressiva da palavra, é mais algo que Deus revela para nós, que a palavra dele é verdadeira. Sinédrio. Queridos, que significado tem um sinédrio para nós? Então é importante que a gente pense nisso. E ele vai fechar versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu estou falando? Sensibilidade. A sensibilidade de ouvir aquilo que nós cremos que seja verdade na palavra dele. Queridos, nós temos uma novidade boa, uma coisa bem bacana aqui que o pastor Jaz, nós conversando hoje, ele falou.
Essa turma que tem sido fiel às nossas lições, tá? Da semana passada, desta semana, e a gente ainda vai ter mais 2 semanas pela frente, vamos ter na verdade é um certificado. Vamos ter um certificado de participação de um curso. A gente vai saber como a gente vai colocar isso no diploma. O pastor Jaso já está praticamente com isso acertado, tá? Vai ser uma coisa bacana mesmo para você que tem sido fiel a esses estudos aí. Claro que você vai replicar, você vai passar para outras pessoas, e a gente quer que esse estudo chegue para muitas pessoas, e eu creio que vai ter um requerimentozinho para a gente mandar isso para você, tá bom? Então, talvez amanhã, com certeza amanhã, a gente já deve ter mais detalhes sobre isso para você. Então, ó, estimule outras pessoas a participarem, porque a gente tem mais 2 semanas pela frente para a gente falar sobre a escatologia, um resumão de tudo que vai acontecer daqui para frente, arrebatamento, os selos, as taças e muita coisa interessante para a gente falar aí para frente. Certamente vai enriquecer um pouco mais, vai esclarecer algumas coisas mais que a gente tem dúvidas e a gente precisa aprender na palavra. Tá bom, queridos? Eu só quero fazer aqui uma correção aqui do que eu falei ontem. Eu falei a respeito de 1 Tessalonicenses 10, falando sobre que a igreja não vai passar por grande tribulação. Claro que não é 1 Tessalonicenses 10, porque não tem 10 capítulos em 1 Tessalonicenses. São 5 capítulos e 2 aos Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Tá bom? Então você vai ver lá o que fala que o Senhor vai nos poupar desse momento aí. Queridos, fechamos por hoje. Amanhã, querendo Deus, estaremos de volta. Amanhã a gente pretende fazer um resumão daquilo que a gente falou hoje, acrescentando algumas coisas que não foram faladas, algumas coisas que a gente foi pensando, Deus foi colocando aqui na nossa mente, e a gente vai falar isso, fazer um resumão desde Éfeso até Laodiceia, com alguns pontos a serem destacados, tá bom? Queridos, Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada. Amanhã, querendo Deus, estaremos de volta com mais esse estudo aí. Deus te abençoe, querido.